atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. O Brasil agora enfrenta tarifas importantes em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, instrumentalização, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atua como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir. Que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. O Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. Tivemos uma química excelente. Quer saber? Bom dia, eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Ver como a imprensa internacional reagiu ao confronto histórico entre Lula e Trump, que aconteceu na... Eu estou fazendo aqui um react do canal Canadá Diário. Depois vocês vão lá no canal e assista o vídeo por inteiro. Tem muitos vídeos bons ali. Bora lá com esse assunto. A visita de Lula na ONU. Assembleia Geral da ONU. Nesse vídeo, a gente vai apresentar uma análise aprofundada das opiniões dos principais veículos de comunicação do mundo, como, por exemplo, The New York Times, Washington Post, Reuters, Bloomberg, CBC, Al Jazeera e tantos outros. Vem junto comigo que esse vídeo tá incrível. Eu fiz um resumo para vocês da opinião da imprensa internacional e também dos discursos de Lula e Trump. Selecionei também os melhores pontos dos discursos para trazer para vocês e tiveram farpas para todos os lados, hein? Vem junto comigo, sem enrolação, bora para o assunto. Essa Assembleia Geral da ONU, de número 80, vai ficar marcada para a história como palco de um conflito direto entre Lula e Trump. Enquanto o brasileiro mobilizava dados e propostas, o estadunidense recitava troféus de guerra e cultivava o ego inflado. Na ONU, os discursos de líderes mundiais da Assembleia Geral seguem um formato formal e estratégico, onde cada pronunciamento tem o objetivo de apresentar posições políticas, propor soluções para questões globais e influenciar a agenda diplomática internacional. Em 2025, os discursos de Lula e Trump se destacaram não apenas pelo conteúdo, mas pela forte divergência entre as visões expressas. Enquanto Lula defendeu o multilateralismo, criticando sanções unilaterais e ressaltando a importância da cooperação global, Trump adotou um tom nacionalista com críticas duras à ONU e exaltação de sua própria gestão. Como sempre, né? Qual é a novidade aí? Entender esse contraste é essencial para analisar como a imprensa internacional reagiu a esse embate simbólico entre dois estilos de liderança que moldam o cenário político global atualmente. Pessoal, eu fiz uma edição aqui, uma compilação de alguns dos melhores... Bem, eu não quero saber qual é o seu partido político e não me interessa. Estou fazendo aqui um react do canal Canadá Diário porque ele está fazendo aqui, está mostrando os dois lados da imprensa, tanto o lado dos Estados Unidos como o lado do Brasil e o que os grandes jornais do mundo inteiro falam do Lula e os grandes jornais do mundo inteiro falam do Donald Trump. E ele vai pegar aqui os mesmos jornais, vai para Nova York, vai para todos os países aqui e vai fazer um apanhado. Não se trata da minha opinião, não é a minha opinião,
é a opinião de jornalista. Se vocês gostem ou não, se vocês concordam ou não, é uma outra história. Para outro vídeo, para outro canal. Esse aqui é mostrando os dois lados. Bora lá ouvir. Os momentos do discurso de Lula, principalmente os momentos em que ele alfineta Trump. Vamos assistir? A ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. Vinvance de manhã, Rivotril à noite. 3 anos, minha vida estava no piloto automático, sabe? Como se eu não tivesse. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão... Quer saber? Essa parte aí eu concordo com o presidente Lula. Esse negócio de ONU, faz tempo que isso aí é só para tomar cafezinho, uma reunião de cafezinho fora dos seus países. Mas realmente não funciona. se tornando regra. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. O New Republic comentou do discurso de Lula, falou do multilateralismo com propósito. Ele diz ainda que Lula abriu a Assembleia Geral reivindicando o papel da ONU como freio à arbitrariedade. Denunciou ataques à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais como a nova regra de conduta global, traçando o paralelo direto com o autoritarismo que avança em diversos continentes. Já em Nova York, palco inclusive dessa Assembleia da ONU, o The New York Times destacou que Lula alinhou sua fala aos objetivos de desenvolvimento sustentável,
propondo taxar os super ricos para combater a insegurança alimentar de 2,3 bilhões de pessoas. O Financial Post comentou que o Lula pressionou por um acordo climático ambicioso na COP30, lembrando que o planeta não negocia sanções. O New Republic ainda disse que o Lula cobrou o fim das mortes extrajudiciais em operações contra o tráfico no Caribe, qualificando-as como execuções fora do devido processo legal. A Canadian Broadcasting Corporation elogiou o tom histórico e conciliatório de Lula, ressaltando que ele apresentou propostas concretas da reforma do Conselho de Segurança ao financiamento de vacinas anti-malária para a África subsaariana. Bom, pessoal, instantes depois do discurso de Lula, Trump subiu ao púlpito para um show de vaidades. A imprensa, inclusive, enfatizou a postura de showman e negacionista. Vamos fazer o seguinte, pessoal? Vamos ver também agora alguns dos momentos de destaque do discurso de Trump. Não dá para falar melhores momentos, porque aquilo não tem melhores momentos, né? Mas momentos de destaque, e eu selecionei momentos em que ele ataca o Brasil diretamente, dublado em português. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã, que para mim não é louvor. É louvor quando você faz a música e canta para Deus. Se você canta para ganhar dinheiro, para se promover, então é só uma música cristã e mais nada. Mas bora lá agora ouvir o Donald Tranqueira ou Trump. E depois, pessoal, eu vou trazer para vocês mais reações da imprensa. Mas vamos ver agora o discurso de Trump. Vai lá. Prepare o estômago, hein? Também estamos usando tarifas para defender nossa soberania e segurança em todo o mundo, inclusive contra nações que se aproveitaram de antigas administrações do Seven-Neiwa. Administrações por décadas, incluindo a mais corrupta e incompetente administração da história. Quer dizer que a administração do Biden foi a mais corrupta da história? De que esse camarada está falando? Se não seria dele mesmo? As merda que ele largou pro Biden. Violenta administração de Joe Biden. O Brasil agora enfrenta tarifas importantes em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, instrumentalização, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Tenho um pequeno problema em dizer isso, porque devo contar a vocês que eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. E então eu pensei, vocês acreditam que vou dizer isso em apenas 2 minutos? O jogo épico de ação online War Thunder está pronto para detonar a sua rotina entediante. O encoraçado japonês lendário... Vamos lá. Mas na verdade concordamos que nos encontraríamos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, foi algo como 20 segundos. Eles foram em retrospecto. Estou feliz por ter esperado, porque isso não deu muito certo. Mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana, se isso for do interesse de vocês. Mas ele parecia ser um homem muito simpático, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Mas se você e eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto, quando eu não gosto delas, eu não gosto delas. Mas nós tivemos, pelo menos por cerca de 39 segundos, tivemos uma química excelente. É um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, você acredita nisso, tarifou injustamente nossa nação, mas agora, por causa das nossas tarifas, estamos revidando com força como presidente. Eu sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos. Então, sinto muito em dizer isso, que o Brasil está indo mal e continuará indo mal.
Eles só conseguem se sair bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles fracassarão assim como outros fracassaram. É verdade. A mídia cita bastante essa frase do Trump. Venci 7 guerras sozinho. Repetiu, sem detalhar quais, mirando o Nobel da Paz em tom de piada, autocelebratório. O DW comentou aqui que o Trump rotulou o aquecimento global como o maior golpe da história e classificou energias renováveis como uma piada. O Washington Post falou que o Trump declarou que a ONU é cheia de palavras vazias e deveria entregar contratos de reforma ao seu governo por não viver à altura. A Associated Press observou que suas críticas migratórias soavam mais como um discurso político doméstico do que um apelo global. Numa matéria publicada na Politico.com, comentou que o ônibus de Trump de desaprovação às instituições globalistas revelava não coragem, mas medo de perder o controle sobre narrativas internacionais. Agora, pessoal, eu montei aqui uma comparação de como a imprensa internacional reagiu a ambos os discursos, né? Vamos lá. The Washington Post avaliou Lula como um discurso articulado e empático, multilateralismo ativo. E avaliou Trump como uma exibição vazia de triunfalismo, sem substância. Como sempre, né? The Globe and Mail. Não fui eu que disse isso. É o jornal americano, hein? É o jornal americano. Avaliou Lula como compromisso com a democracia global e Trump como vaidade e negação científica, discurso improvisado. Já a Reuters avaliou Lula com propostas detalhadas, antítese de Trump, Lula como voz ponderada. E para Trump, a Reuters diz que Trump faz ataques ao próprio teatro da ONU. A NBC News diz que Lula dá uma mensagem de união sob riscos crescentes. Bem, como vocês estão vendo, eu peguei esse vídeo no canal Canadá Diário, do Dmitry Kozma. Vocês vão lá no canal dele e assistam por inteiro. Se inscrevam lá no canal. O canal é muito bom. E vamos continuar aqui. E Trump, a NBC News diz que é uma retórica beligerante e defensiva. O Financial Post, da Bloomberg, diz que o Lula foi um jab certeiro em Trump, defesa da independência judicial. A CBC sublinhou, abre aspas, Lula ofereceu dados, Trump exibiu um espelho vazio. Para o New Republic, o brasileiro desnudou o fascismo que Trump endossa ao elogiar Bolsonaro, preso por conspiração golpista. Alguns veículos também mostraram a farsa, as mentiras de Trump. Por exemplo, o New York Times falou do heroísmo militar sem provas e que as 7 guerras de Trump nunca saíram do estado retórico. O New York Times também fala do desprezo pelas regras, afastamento da Human Rights Council e corte de 2 bilhões de dólares na contribuição dos Estados Unidos. Sobre o Lula, o Financial Post comentou sobre o multilateralismo pragmático. Lula propôs taxar os ultra-ricos, fortalecer a OMS e reformar o Conselho de Segurança. A matéria também comenta do combate à fome, à desigualdade e à crise climática, com cronogramas e metas claras, sugeridas por Lula. No fim, pessoal, resta a contradição. Trump pregou que salvaria o mundo sem pacto coletivo, enquanto Lula mostrou que não há salvador solitário. O America First, Estados Unidos First, se mostrou um slogan vazio, uma narrativa de guerra fria reciclada para consumo interno. Já o Brasil Unido, de Lula, apontou rumo a um multilateralismo que não teme acatar leis nem ser fiscalizado.
Se a ONU ainda respira, é graças a líderes que acreditam em processos, não em espetáculos. E nesse duelo de retóricas, a ironia suprema é que a maior potência global precisou ouvir de um operário nordestino a lição de que, sem cooperação, não há paz possível. No fim, ficou claro que o verdadeiro perdedor desse duelo retórico foi o posicionamento de Trump. Um discurso vazio, pautado na negação científica e no culto à personalidade, que beira o ridículo ao se vangloriar de guerras imaginárias. Lula, por sua vez, demonstrou que a força bruta das sanções unilaterais não se sustenta quando confrontada com dados, propostas e uma visão de futuro. Se a ONU ainda tem algum poder de cura, foi Lula que ofereceu o antídoto, enquanto Trump despejou o veneno do autoritarismo. Já esperado por todo mundo, né? Diante desse espetáculo, a imprensa internacional não hesitou. O Brasil soberano venceu a farsa estadunidense. Aí... Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Vou ficando por aqui. Vocês viram, eu não dei minha opinião, mas foi a opinião de diversos jornais do mundo inteiro, falando do presidente Lula e falando do Trump. E você, qual é a sua opinião?